Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Me explica essa questão do dilúvio, por exemplo. Essa questão do dilúvio para muitos, eu já conversei com o Rodrigo Silva sobre isso. Sim. Ele diz que o dilúvio é universal. Claro. O dilúvio não é, tipo assim, não é um relato de Pô, essa história de dilúvio local é um absurdo. Então, dilúvio local é um relato de alguém que naquele momento via água por todo lado, mas não era uma... Sim. Não era uma realidade. A realidade, na verdade, segundo ele, foi um dilúvio total. Claro. E, enfim, explica pra gente. Deixa eu voltar na questão de como Deus fez, rapidinho. Pode voltar. Olha só, Júnior, é assim, eu sou cientista, certo? Certo. Eu já defendi o Big Bang, eu já defendi a evolução. Eu acho que eu posso colocar Deus no Big Bang, eu posso colocar Deus na evolução. Deus podia ter criado do jeito que ele quisesse, certo? Ele é Deus. Sim. Então não é porque ele criou do modo A, criou do modo B, que ele vai deixar de ser Deus, concorda? Concordo. E eu posso colocar Deus em qualquer processo que eu quiser, concorda? Concordo. Agora, eu não posso colocar Deus num processo que não bate com a ciência, certo? Concordo. E eu não posso colocar Deus num processo que não bata com a palavra de Deus, porque se eu entendo que Deus é Deus e que a palavra de Deus é a revelação de Deus aos homens, é digna de toda confiança, é um relato que é fidedigno, como eu entendo, eu também não posso ir contra a palavra, concorda? Certo. Então, como que um cristão pode dizer que ele pode achar que Deus criou lenta, gradual e sucessivamente, quando a Bíblia é clara? Ela diz assim, ó, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e de pronto tudo foi criado. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º ele descansou, por isso que ele estabeleceu o sábado para o descanso. Então, tá claro que são 6 dias. Tem toda a cronologia, a genealogia de Gênesis. Então, o relato bíblico é claro demais. Até Darwin e até o Big Bang, Júnior, todos os hebraístas, todos os teólogos ao redor do mundo, com raríssimas exceções, porque eles ficam procurando uma exceção aqui, uma exceção lá, defendiam que a Bíblia claramente dizia que Deus tinha feito o universo pronto há 6.000 anos em 6 dias. Eu sou presbiteriano. A declaração de fé de Westminster, por isso que eu digo que você pode ser o que você quiser em relação ao universo e à vida, mas você não pode ser presbiteriano sem defender o universo jovem de 6.000 anos. Porque a declaração de Westminster diz lá: cremos que um Deus todo-poderoso, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, há 6.000 anos, em 6 dias, criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então não posso ser cristão e defender uma posição diferente. Eu não posso. Agora, eu não posso ser cientista e defender uma posição diferente. Eu não estou defendendo minha fé. Se eu quero defender Deus, eu posso pôr Deus no Big Bang, posso pôr Deus na evolução e ficar de boa, não posso? Pode. Só posso correr o risco do ateu chegar aqui e ficar me questionando. O James Webb derrubou o Big Bang, como é que fica? Como o Tassos foi questionado, não foi? Eu posso colocar. Agora, eu sou cientista, sobretudo. E pela ciência eu quero descobrir também como Deus fez. Ô Júnior, eu fui Big Banguista por 40 anos na minha vida. Eu dava aula, eu fui evolucionista, teísta por 40 anos. Agora, de repente, eu comecei a estudar a ciência. Percebi o quê? Que o modelo do Big Bang já fazia água há muito tempo. O modelo do Big Bang já fazia água há muito tempo. A antimatéria tinha desaparecido, sumiu metade do universo. A inflação no início do modelo do Big Bang é uma coisa assim, um milagre mais do que milagroso, porque ele é mais instantâneo do que os milagres de 10 a menos 36 segundos, o universo se expande do tamanho de um átomo para o tamanho de uma galáxia. É um milagre natural muito maior que os milagres de Cristo, né? Se a gente for pensar bem, quanto tempo eu acho que Jesus transformou água em vinho. E aí, já tinha um monte de problemas. Agora vem a foto do James Webb e mostra claramente que o universo foi feito pronto. Então, como eu estou defendendo Deus? Não, estou defendendo a ciência. Agora nós sabemos que Deus fez pronto. E a Bíblia já dizia que ele fez pronto. Certo. Então, estou dizendo, gente, a Bíblia e a ciência, de novo, estão concordando.
eu, com a minha ciência, descobri que a palavra de Deus realmente é digna de toda confiança. Olha só que legal. Agora, eu estou defendendo Deus, a tese de Deus? Não, estou defendendo a ciência. Estou defendendo as evidências científicas que mostram que o universo é jovem e parece que ele fez o universo pronto há 6.000 anos. E eu digo, olha, que legal, gente, bate com a palavra de Deus. A professorinha da EBD sempre soube. Os pastores sempre souberam. Não sei se você conhece aquela história, né? Tá lá os cientistas e os filósofos subindo de um monte, quando chega lá em cima do monte da sabedoria, já estão os teólogos lá, lendo a palavra de Deus. Então, bateu certinho. E a gente está comemorando, Júnior, a gente está comemorando uma grande descoberta científica, que o universo foi feito pronto. O que está acontecendo do outro lado? Eles estão só ganhando tempo, estão relutando de reconhecer que uma grande descoberta científica foi feita. Hoje nós temos 2 fotos que o universo foi feito pronto. A gente tem a Eva mitocondrial, que estamos na Terra há 6.000 anos, viemos de uma única mulher. A gente tem o Adão Y, estamos na Terra há 6.000 anos. De um único homem. Medimos a quantidade de mutações deletérias que nós temos no nosso genoma. Júnior, a gente tem um histórico, a gente tem um diário da nossa vida na Terra dentro das nossas células. O projeto Genoma Humano foi lá e mediu quantas mutações deletérias nós temos nesse genoma. Vimos que nós acumulamos de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Foi fazer as contas. Estavam pedindo contas aqui, não estavam? Sim. A gente fez as contas. Olha, a gente tem a duração de uma geração, 20 a 25 anos. A gente tem um número de mutações deletérias que nós temos acumulado no nosso genoma. Foi fazer a conta. Quanto deu? 6.000 anos. O Marcos é um herege. Os caras no debate falam assim, 6.000 anos também não dá. 6.000 anos também não dá. Como não dá, Júnior? A gente tá com um monte de evidências de que a Terra é jovem, o universo é jovem. E dá para calcular. Os cálculos que você falou é o professor Nelson Mota, né? Que faz. Professor Kelson Mota. Kelson Mota é um professor da UFAM. Você teve o privilégio de conhecer. Eu não sei exatamente a posição dele, mas acho que ele defendia o universo velho, tá? Dentro do design inteligente... Mas ele fez as contas. Ele fez as contas sobre as reações que são apresentadas para a formação da vida. O que vocês acham? O que o pessoal acha sobre a formação da vida? Não sei se você já viu os podcasts aí, né? O Takane e o Pirula sempre falam assim, tinha um monte de aminoácidos, né, que se formaram naquela sopa primordial e foi tudo conectando, né? A gente até brinca lá, né? O burululu formou, né? Foi conectando. Cara, as conexões são reações entre 2 aminoácidos. O que a gente foi fazer? O professor Kelson Mota, e não só os aminoácidos, mas a gente também tem DNA e RNA, que são formados de bases nitrogenadas. E vários processos são sugeridos para a formação de bases nitrogenadas. O professor Kelson Mota fez o quê? Fez as contas. Ele foi lá e foi calcular o ΔG dessas reações. Em química, em ciência em geral, a gente tem um critério. É o critério de espontaneidade. É a lei de Gibbs. A energia Mas essa é a questão que o Léo falou lá de que... É o ΔG positivo. ΔG positivo. Olha só, Júnior. Existe ou não existe? Claro que existe. Esse é um critério de espontaneidade. Toda reação que tem um ΔG positivo não ocorrerá espontaneamente numa sopa primordial. Ela precisa de energia para ocorrer na forma de trabalho. E trabalho só é fornecido por máquinas. Não tinha máquina na sopa primordial. Então, toda reação que der um ΔG positivo, você não pode assumir aquela reação como uma possibilidade para a evolução de proteínas e nem de ácidos nucleicos. O que aconteceu? O professor Kelson Mota foi fazer as contas. Reação entre aminoácido com aminoácido tem um ΔG positivo. ΔG positivo significa que o ΔS é negativo e o ΔT o ΔH é positivo. É entalpia, entropia, aquelas coisas de químico, tá? Uhum. Mas para que todo mundo entenda, se o ΔG é positivo, não há santo que ajude. Mas essas contas remetem a quantos milhares de anos? Não remetem pro aqui e agora. Você pega 2 aminoácidos e fala assim, olha gente, lá no passado,
Dois aminoácidos mas se conectaram. O Kelson fez a conta também sobre o tempo do universo. Não, ele não fez. Não fez? Ele fez sobre a origem da vida. Ele fez sobre a origem da vida para tentar determinar se os cenários que são propostos para a origem da vida são coerentes com a química ou não. Ah, não, mas isso daí sim. Aí ele foi calcular o ΔG. O ΔG é positivo. E quanto o ΔG é positivo, em qualquer temperatura a reação não ocorre. Então não adianta adicionar calor, sabe? Botar lá do lado do vulcão e tal para aquecer. Não adianta. A reação jamais ocorrerá espontaneamente. Ela precisará de uma máquina para ocorrer. O pior que, mesmo se ela ocorrer, a reação inversa vai ser a favorecida. Então esquece, reação com ΔG positivo não acontece. Então o que o professor Kelson Mota calculou? Calculou que os cenários de evolução química a partir de aminoácidos são totalmente inviáveis. E os cenários de evolução química para produzir as bases nitrogenadas também, porque tem etapas, ele publicou artigos. Isso daí, como eu te falei... legal. Como eu te falei, muito legal. Eu acho que, inclusive, a maioria dos cientistas vão concordar com isso. Não tem como. Porque é cálculo de ΔG. A grande objeção que a galera tem é que as informações, do mesmo jeito que você questiona o modelo Lambda CBM e o Big Bang, com essas informações que são conhecidas agora, as informações sobre a idade do universo que você apresenta também entram em contradições com essas outras questões. Por exemplo, muitos se falam sobre, primeiro, a formação geológica. Segundo, falam sobre extinções em massa que a Terra passou. Se a Terra passou por 5 extinções em massa, 5, tá? Inclusive a dos dinossauros e tal. Tá bom. Se a gente passou por uma formação geológica, entendeu? Se a gente teve o dilúvio, e o dilúvio foi global, certo? Vamos voltar pro dilúvio global e local? Do dilúvio Sim, global. Isso é muito legal. Essas informações não batem com 6.000 anos. Pelo menos eu tô te falando, as informações científicas sobre extinções em massa, sobre formação geológica e até mesmo essa perspectiva do dilúvio, que segundo o que você falou, o dilúvio explica a questão, tá no tempo da Pangeia, correto? Nós tivemos o dilúvio, pós-dilúvio nós tivemos essa formação geológica que tem a ver com a questão do vulcão. Olha, tem um grupo nos Estados Unidos muito interessante que é o Institute of Creation Research, Instituto de Pesquisas da Criação. Answers in Genesis, respostas em Gênesis. E tem vários outros nos Estados Unidos. E o que acontece? Todo esse cenário de milhões e milhões de anos, eles reavaliam a partir de uma Terra jovem. E encaixam todos esses eventos dentro de uma Terra jovem. Então não há problemas em relação a esses fenômenos. A Era do Gelo, depois do dilúvio. O dilúvio resfriou a Terra, só que ela demorou muito menos. As extinções em massas, dinossauros tiveram uma extinção em massa, caiu um meteoro e tudo mais. A gente diz que não, eles foram extintos pós-dilúvio porque a Terra se transformou, ficou bastante hostil para eles. Mudanças de temperatura, eles eram répteis, não gosta muito de variação de temperatura, eles eram herbívoros, a Terra se torna muito menos densa em população de vegetais. Então, toda essa interpretação desses fenômenos que você mostrou, você consegue encaixar, não tem nenhum problema. São modelos que podem ser adaptados aos eventos que você acabou de relatar. A datação com radioisótopos, a gente já fez toda uma avaliação se ela poderia ou não poderia refutar os 6.000 anos. A gente percebe que há problemas seríssimos nos pressupostos. O carbono 14, tem carbono 14 em tudo, o Júnior. A gente usa o carbono 14 como uma evidência fortíssima de que a Terra é nova e o universo é novo. Pegamos o diamante, Júnior. Diamante. Quando é que o diamante foi formado segundo o modelo naturalista? São dois modelos, certo? Eu não estou dizendo que eles não têm evidências e não têm razões desse lado. Tem, claro que eles têm, mas a gente tem evidências e razões desse lado. O que acontecia? Tava assim, tá? Eles estavam ganhando. Pô, com os dados recentes a gente inverteu o jogo, Júnior. Inverteu o jogo, por isso que a gente tá fazendo tanto barulho. Deixa eu tirar uma dúvida. Você está dizendo que a questão da extinção em massa, parte dela tem a ver com o dilúvio. A gente explica esses eventos de extinção em massa com o modelo em que o dilúvio está incorporado. Sim, os dinossauros, por exemplo. A era do gelo, toda a movimentação das placas tectônicas, os vulcões, toda a parte... Então, teve, por exemplo... Vamos lá. Teve, por exemplo, a extinção em massa tem a ver com a atividade vulcânica.
São interpretações de eventos que aconteceram no passado. Quando você fala assim, tem a ver, você tem certeza? Tinha gente lá para observar? Não, aí você tá igual o Xandão. Não é. Eu não fui lá. Não é. Não, eu tô te falando assim, eu quero entender o que... Não, mas eu vou dizer assim, olha, tudo que a gente fala sobre o passado são interpretações, Júnior. Você não pode dizer assim, aconteceu, concorda? Tá, mas se não, vamos lá, se não aconteceu com a questão dos dinossauros, com o meteoro caindo e tudo mais, como você falou, você acredita que foi por causa da situação pós-dilúvio, que se tornou muito hostil, e por isso eles não tinham, e não conseguiram sobreviver? Sim. Isso daí é um fato que você está narrando e que mostra uma extinção. A outra extinção tem a ver com, por exemplo, como eu falei, atividade vulcânica. Porque a atividade vulcânica também deixou o mundo hostil para os seres vivos e tudo mais. Para não dizer que eu tô falando que nem o Xandão, deixa eu te dar as evidências concretas. Manda aí. Tá bom, os dinossauros foram extintos nessa grande extinção por um meteoro há 60 milhões de anos, concorda? É isso que eles dizem, você sabe, né? 60 milhões, concorda? Tá bom, o que aconteceu recentemente foi um dos grandes pontos que a gente destacou no debate lá, 10 horas e 45 minutos com o Vilela lá. Eu, o João Paulo e o professor Adalto, contra o Sacani, o Pirula e o Jaime. O Júnior, fomos investigar no registro fóssil, pegamos ossos de dinossauros, cortamos os ossos de dinossauros, tinha tecido mole, material orgânico. Vários e vários papers, são mais de 100 artigos científicos, se alguém pedir paper, tá? Temos lá a lista toda lá desses artigos. Encontramos tecido mole, células sanguíneas. A Mary Schwartz, você falou que não encontrou, mas tem outros artigos, tá, Mary? Então não é só o seu. A gente encontrou DNA de dinossauro, colágeno elástico e plástico. A gente mostrou lá o filminho no debate. Colágeno elástico e plástico. Mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados. Encontra pele, os caras encontram material orgânico ainda. Aí falaram assim, não, foi preservado. Não pode, Júnior. Raios cósmicos batem na Terra. Destruiriam em milhões e milhões de anos todo tipo de matéria orgânica. Era para estar tudo mineralizado. Tudo já transformado em mineral. Tem matéria orgânica, colágeno, elástico e plástico. A gente mostrou o filminho lá. Então, elástico, colágeno. Então, o que isso significa? É uma evidência contundente de que os dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Alguns milhares, não milhões. Milhares, não milhões. Então, a defesa do Xandão fica por 60 milhões, tá? Não fica pro meu lado, não, tá? Desculpa aí, Xandão, gosto muito do você, mas... eu também gosto muito do Xandão. Claro que eu gosto. Inclusive, a gente conversou sobre o debate. Sim. Ele falou comigo sobre o debate. Eu falei pra ele, cara, eu gosto da perspectiva do design inteligente porque eu fui no Congresso. E no Congresso foi falado. Realmente, essa questão de só uma mente inteligente pode criar outras coisas assim tão complexas e inteligentes, né? Sim, não tem como fugir dessa conclusão, eu vejo assim. Sim, e o Congresso, você tem lá pessoas de diversas áreas, todos eles muito bem, são estudiosos, pesquisadores, né, doutores. Você tem muita gente falando a respeito de evidências e evidências que muita gente não conhece sobre a criação. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Não esquece do dilúvio local e global, tá bom? Mas, por exemplo... O dilúvio entra nessa... Faz parte de um compromisso com o design inteligente? Não, de jeito nenhum. Deixa bem claro, porque até o Jaime falou assim, então a gente não está debatendo design inteligente aqui. Claro que não, eu não estou debatendo design inteligente aqui, tá, gente? Eu estou debatendo as minhas posições filosóficas e teológicas. A chamada foi Origem da Vida, Bíblia e repercussões do debate. Então, assim, olha como é que é legal o design inteligente, Júnior, entenda, todo mundo que está em casa entenda. O design inteligente é um grupo de cientistas que se reúne para discutir uma única questão. Há ou não há inteligência no universo e na vida? Foi ou não foi uma mente inteligente que nos fez? E a gente conclui que sim, foi uma mente inteligente. Inclusive, a gente chama teólogos e filósofos, como a gente chamou lá o Iago Martins, o César Cavalcante, chamamos o Cogos, chamamos o Daniel Lopes, a gente chamou o Bispo Rodovalho, Ageu Magalhães.
Rodrigo Silva, o grande Rodrigo Silva, vai estar aqui sábado, né? Ele é sensacional. Rodrigão, É isso mesmo. um beijo no seu coração. Eu sou fã do Rodrigo. Que legal você trazer o Rodrigo. O Rodrigo é sensacional. Todos nós, inclusive, sentamos e discutimos quem é esse designer. A gente se dá esse direito. É só isso que a gente faz. Aí você vai falar assim, poxa vida, só isso, professor? Dá um trabalho danado, não dá? A gente mostrar que o universo é inteligente, que foi feito por uma mente inteligente. Essas outras questões a gente não discute. Então, isso que eu tô te falando. Por que não? Eu acredito que a maioria das pessoas não possuem objeções contra o design inteligente. Porque, pelo que eu vi no Congresso... Nossa, possui sim, ô Júnior. Não, porque pelo que eu vi no Congresso, a posição é... Somente uma mente inteligente pode criar tantos processos complexos e igualmente inteligentes. A academia é extremamente hostil. Aí você tem os 4 pilares, inteligente. certo? Sim. Quais são os 4 pilares mesmo do design inteligente? Complexidade irredutível. Certo. A vida tem uma complexidade que não se pode reduzir. Portanto, ela não foi criada de matéria inanimada, foi sendo construída essa complexidade, porque se ela não pode reduzir, você não pode construí-la. É como uma ratoeira, você não pode pegar rato com mola. Com tábua, com gancho. Você tem que pegar o rato com a ratoeira inteira, completo. Com todas as partes funcionando sincronizadamente, encaixando perfeitamente. Você pegar uma mola de uma ratoeira diferente, ela não encaixa na ratoeira de outro modelo. Essa é a complexidade. A informação. Informação é código, é software. Não pode emanar de processos naturais. O ajuste fino, o universo é extremamente afinado, ajustado nas suas constantes, nos seus parâmetros. Um ajustador, a gente tem que admitir. A antevidência, que o livro que eu te dei uma cópia, você tem ali na sua prateleira. Tá ali. Já leu? Não, eu comecei com Fomos Planejados. Maravilha, mesmo. Então começou bem. Depois o antevidência é o segundo mesmo. Antevidência. Problemas futuros na vida foram resolvidos de antemão. Quando vai fertilizar o óvulo, vem o espermatozoide. O que acontece? 200 espermatozoides circundam o óvulo no momento da fecundação. Começam 200 milhões. Só chegam 200. Ele fez a conta, porque iam se perder no caminho, tudo. Ele calculou direitinho, viu? Calculou direitinho. Conta, né? Tem meu amigo, né, que fica pedindo contas, né, Jaime? Um beijo no teu coração, Jaime. O que aconteceu? Chegam 200 espermatozoides. O que acontece? A partir do momento em que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, Júnior, uma coisa sensacional. Como é que alguém vê um projeto desse, um processo desse, um milagre desse, e não admite que um ser de extrema inteligência fez? Isso que é a minha pergunta. Perfurou o primeiro, imediatamente o óvulo endurece. É um processo magnífico, uma chuva de cálcio, vários e vários processos metabólicos. Endurece imediatamente a parede do óvulo, para o segundo espermatozoide não perfurar. Porque se perfurasse o segundo, daria um caos genético, 2 DNAs diferentes, e o óvulo às vezes acontece, raramente, mas acontece. É polispermia, é chamado. E vai nascer um tumor dentro da mulher, ela corre risco de vida, a criança já morreu. Então alguém anteviu esse problema. Falou, cara, eu vou ter que mandar 200 milhões. Para chegar a 200... Eles vão chegar no caminho, vão nadando bonitinho. O espermatozoide, Júnior, ele sente o cheiro do óvulo. O perfume, ele seguia pelo perfume do óvulo. Ele tem um motorzinho que vai movimentando. O fluido na mulher muda de espessura. Glicose é adicionado no processo para eles. É como tomar um Red Bull, né? Um Monster, né? Ele vai se alimentando. Aí quando chega, ele falou, cara, vou calcular. Por que ele pôs 200? Por que ele pôs um excesso? Conta de engenheiro, 2 mais 2 igual a 7. Ele falou, cara, vou usar um excesso, porque eu não posso só correr o risco de chegar um só. Porque qualquer coisa não chega esse 1. Então ele pôs 200, hoje está chegando 100. Então estou dizendo que está chegando bem menos. Que a gente está fazendo loucuras aí que estão diminuindo. Diz que o celular no bolso diminui o número de espermatozoides que chega. Aí ele falou assim, cara, mas não posso perfurar 2. Se perfurar 2 vai dar pau. Então a partir do momento que perfura o primeiro, endurece. Então uma mente inteligente previu o problema da perfuração dupla, tripla, e providenciou a solução antes do problema ocorrer. Porque se tivesse ocorrido, a gente estava extinto na Terra. Não tinha humanos.
Não pelo processo que a gente conhece hoje, mas o processo está aí, tá? É porque falaram assim, porque o processo era diferente antes. Não, o processo que está aqui, no aqui e agora, é o processo que a gente está vendo. E esse processo que está vendo só seria instalado se alguém tivesse providenciado a solução, a antevidência. Então a gente, por esses critérios, complexidade, antevidência, ajuste fino e informação, conclui que foi uma mente inteligente. Quem é essa mente inteligente? Vamos chamar os filósofos e os teólogos, não é legal? Você viu lá no nosso debate, no painel? Quem é o melhor candidato? Aí o Iago falou, Deus bíblico, Jesus histórico. Aí vamos discutir a historicidade de Cristo. Olha como são as implicações filosóficas e teológicas do design inteligente. Mas a gente para por aí dentro do design inteligente. Por isso que o Célio defende um universo velho, eu acho que o professor Kelso também, eu não sei, não tenho muito bem a posição do professor Kelso. E a gente tem várias posições filosóficas e teológicas. Por isso que eu falei, eu acredito que a maioria das pessoas não tem o problema com a questão do design inteligente. Mas talvez as pessoas tenham algum apego Concordo. a mudar de opinião. Concordo. 90% das pessoas creem em Deus, sabia? Uhum. No Brasil fizeram uma pesquisa, 90% dos brasileiros creem em Deus. Porque Deus é evidente demais. Entendo. Não é porque a gente gosta de... É porque Deus é evidente demais. Com certeza.